Salve, salve, rapaziada! Estamos começando aqui mais uma live de cara a cara no seu Expresso 1923. Vocês bem sabem que o Vasco recebe o Red Bull Bragantino nessa 17ª rodada, jogo em São Januário no domingo, às 20h30. Que horário! Mais uma vez o Vasco jogando nesse horário das 20h30 no domingo. E para falar do nosso adversário, a gente está recebendo aqui o jornalista e repórter Sérgio Loredo, que tem o canal dele aqui no YouTube na cobertura do Bragantino, e também a Rádio Futebol Total, uma web rádio em que ele faz a transmissão dos jogos do Bragantino e toda a cobertura do Red Bull. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado aí pelo seu tempo e sua participação aqui com a gente no Expresso. Valeu, João. Um grande abraço a você, um grande abraço aí aos amigos do Expresso, aos membros aqui do Expresso que estão com a gente. E vamos lá, estamos à disposição. É o que você falou, domingão, Vasco e Red Bull Bragantino, só que domingão, 8h30 da noite, né? Para judiar dos torcedores, mas tenho certeza que os vascaínos vão estar em São Januário, né? Torcedor é torcedor, mas horário ingrato, né, para um domingão. Pois é, eles tentam o máximo dificultar a presença do torcedor, mas o torcedor continua insistindo. A gente deve ter um bom público em São Januário para esse Vasco e Bragantino. E assim, queria começar te perguntando sobre como é que vem o Bragantino nesse momento da temporada. Teve um jogo essa semana contra o River Plate, né, na Sul-Americana, era um jogo importante ali, pensando em classificação direta para a próxima fase, né, para eliminar os jogos de play-off. O Bragantino acabou sofrendo um empate no finalzinho. Aqui em Bragança também sofreu um gol no finalzinho do River, se eu não me engano, né, no jogo de ida, e agora fica por essa briga pela segunda colocação, né? Mas eu queria te perguntar, como é que vem o Bragantino em termos de atuação, em termos de motivação para esse jogo aqui em São Januário? Olha, eu diria que, é claro, se tivesse vencido o River Plate, teria aquela motivação ainda maior, né? Mas da forma que aconteceu o jogo da última quarta-feira e a atuação do time, né, é indiscutível que a equipe merecia ter vencido a partida, se bem que, independente do resultado, era muito difícil o River não terminar nesse grupo H como o primeiro colocado. Então, o que eu vejo, que é o Red Bull Bragantino, que tem apresentado nos últimos jogos um bom futebol, venceu bem o Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando fez 2-0, e era um Vitória que estava empolgado, né? Tinha eliminado o Flamengo da Copa do Brasil, então era um Vitória realmente que vinha no momento, assim, acreditando até o Jair Ventura num bom resultado. Mas o Red Bull tomou as ações, tanto é que o time e o foco, é isso que é importante a gente salientar. O Wagner Mancini, comissão técnica, tem falado bastante que o foco é o Campeonato Brasileiro. Por mais que, né, não está mais na Copa do Brasil, eliminado pelo Mirassol, e tem ainda a Sul-Americana, e ele só depende das suas forças, porque nessa semana agora, da quarta-feira, na próxima quarta-feira, o time enfrenta o Carabobo, vencendo, ele fica com o segundo lugar no grupo, e daí vai para os playoffs após a Copa do Mundo. Mas o foco é o brasileiro, porque todos colocam o brasileiro, onde a equipe não pode, né, pensar em rebaixamento, e estando bem no brasileiro, no ano seguinte você vai ter de novo uma competição internacional, uma Libertadores ou uma Sul-Americana, e a Copa do Brasil, evidentemente, também ela será alcançada. Então, por isso, o foco sempre vem sendo batido nesse aspecto de que o brasileiro é o mais importante para o Red Bull Bragantino. E tem sido assim até agora, aí sob o comando do técnico Wagner Mancini. Boa, tá certo. E agora falar um pouco mais sobre estilo de jogo, campo e bola, e tentar detectar forças e fraquezas do nosso querido Red Bull Bragantino. O que você apontaria como a principal força desse time e a principal fraqueza, o principal ponto a ser melhorado, evoluir ainda, para o Bragantino ter uma performance melhor? Eu entendo, a gente acompanhando, que o Red Bull Bragantino ainda é um time que voltou a sofrer muitos gols. E isso é ruim, evidentemente, independente da forma que seja o gol, né? Mas principalmente em bolas aéreas. Então esse é um ponto que o Wagner Mancini, ele tem como auxiliar o Hever, que jogou, né, no Rio de Janeiro, no Flamengo, foi campeão com o Atlético Mineiro, jogou pelo Internacional, é um zagueiro, então ele conhece bem da posição.
e é um ponto que tem procurado acertar. O time já tem feito bons jogos. Se buscar aí, né, no retrospecto, tem vários jogos, usando a expressão antiga do português Pedro Caixinha, do baliza zero, vários jogos que o Red Bull Bragantino ficou sem sofrer gols nessa temporada. Então, mas esse ainda é um ponto, né, que tem sido trabalhado, que é o de evitar gols, mas principalmente os gols de bolas aéreas. E a força está justamente na forma de jogo do Red Bull Bragantino, que com o Mancini voltou de novo a acontecer, que é a marcação alta, é o time saindo em velocidade, voltou a ter momentos de jogadores importantes fazendo gols, exemplo do Isidro Pita, que está convocado na lista ampla aí da seleção do Paraguai, deve estar na Copa do Mundo. Então, o Lucas Barbosa, que a gente citava, voltou a fazer gols, também uma peça muito importante. Então, esse fator, né, de sair na velocidade, de marcação alta, é o ponto positivo, eu diria, desse time do Red Bull Bragantino também nesta temporada. E você diria assim, você acha que o Red Bull ele tem uma capacidade de elenco, para além de time, para sustentar, por exemplo, essa briga por uma última vaga de Libertadores? E tem perspectivas assim de janela? Como é que é essa relação, inclusive, do Red Bull headquarter, diria, né, a empresa, com aqui a administração no Brasil e as perspectivas que eles apresentam para o Red Bull, de repente, dar um salto competitivo, né, ser um time que, de repente, vai brigar mais em cima? Tem alguma expectativa disso? Então, esse é um ponto interessante, né, que até o próprio torcedor do Red Bull Bragantino fica pé da vida quando a gente fala, porque você olha para o elenco do Red Bull, no elenco para brigar por título, né? Não é elenco para ter uma vaga na Libertadores, é elenco sim para ter uma vaga na Sul-Americana, meio de tabela. E é isso que a direção também fala. Agora, pode dar uma vaga na Libertadores? Pode acontecer, né? Depende muito, você vê, o campeonato está tudo muito igual. Agora, a questão é que dentro do planejamento do clube, e você citou desde 2020, são 7 anos de Série A. É você buscar aí quem está há 7 anos na Série A. É só você observar, né? Inclusive, recentemente, o Atlético Paranaense, né, nesse ano de 24, foi rebaixado. A gente tem times importantes que não conseguem... O Vasco, você não está querendo dizer assim por delicadeza, mas o próprio Vasco da Gama, meu amigo Sérgio. Não, sim, né? E por aí vai. Então, eles continuam dizendo que precisa, né, cada vez mais estar consolidado essa questão de ficar na Série A, quanto mais você ficar, e disputar competições, seja Sul-Americana, seja Libertadores, e você começar a ganhar casca, né? Esse ano, no quesito financeiro, com a venda do John para o Zenit, já está praticamente tudo resolvido no quesito do que precisava, né, buscar de recurso. Na janela agora do meio do ano, eu conversava com o CEO, né, o Diego Segui, ele me afirmava que dos titulares praticamente ninguém vai sair. Só se tiver alguma proposta realmente, um negócio fenomenal, que daí o jogador peça também para sair. Então, uma ou outra peça pode sair, mas daí de jogadores, né, suplentes, e o time deve também tentar buscar aí 1 ou 2 jogadores para composição de elenco, né? Nada fora do que, às vezes, o torcedor fica também esperando na questão do patamar. Eles batem muito na tecla, e isso, às vezes, as pessoas de fora que acompanham não têm o conhecimento. Hoje, o Red Bull Bragantino, dos 20 times da Série A, ele tem a 12ª folha de pagamento. Ou seja, não dá para se imaginar com uma 12ª folha você querendo brigar por título por algo tão grande. E daí você pode perguntar, mas por quê? Porque não tem investimento? Porque tem o planejamento, segundo eles, que é passo a passo. Agora está sendo construída a Arena Red Bull, que é o novo estádio, onde era o antigo na Bichedi, que vai levar ainda mais 3, 4 anos para ficar pronto. Construíram um CPD com 9 campos, com mini estádio, com investimento de mais de 500 milhões. Tudo isso, queira ou não, né, impacta. Por mais que você fale, mas, né, não tem a ver com o futebol diretamente. Não tem a ver com a contratação de jogadores, com a formação de elenco. Mas se você tem uma folha, e hoje o Red Bull Bragantino não tem jogadores com um salário superior a 500 mil reais. Então você fala, vou trazer um jogador, né, seja lá quem for. O cara recebe 800 no Vasco da Gama, por exemplo, não vai vir. Eu lembro muito quando o Felipe Coutinho estava saindo do Vasco, os torcedores falavam, ô Loredo, o Felipe Coutinho não encaixa nesse Red Bull Bragantino? Eu falei, lógico que encaixa.
Pô, encaixa brincando, pô, vocês estão de brincadeira. O que não encaixa é que o Felipe Coutinho vai aceitar vir aqui ganhar 500 mil por mês? Porque não vão dar 1 milhão para ele, não vão dar 1,5 milhão para ele. Porque se der 1,5 milhão para ele, daí tem Sacha, daí tem tantos outros jogadores que daí estão numa folha salarial, teto, e que daí não tem como trabalhar, entendeu? Então, se escala aqui para mim o time do Red Bull Bragantino, que deve vir a campo neste domingo, já sabendo que Pedro Henrique suspenso, né, zagueiro, central, e também o Lucas Barbosa de fora por conta de lesão, né? São os únicos desfalques ou temos mais desfalques, Sérgio? Oficialmente, até domingo, momentos antes da partida, aí, né? Tudo pode acontecer. Cada jogo é uma surpresa. Ah, fulano está com virose. Daí o clube não divulga os relacionados, né? Então a gente fica sempre naquela expectativa. Podemos ter um Red Bull nesse domingo com várias mudanças? Sim, né? Mas o que seriam essas várias mudanças? 6, 7 jogadores que não enfrentaram o River Plate? Tipo, não acredito. Então, eu escalaria o Thiago Volpi, que tem jogado o Campeonato Brasileiro, o Cleiton tem jogado as Copas, o Volpi no gol. Na direita, o Agustin Santana, que é o jogador que vem atuando nas últimas partidas. A dupla de zaga, o Alex Vinícius e o Gustavo Max, que é uma o Alex dupla... na zaga central, né, pela direita. Pela direita. O Gustavo pela esquerda, que é a dupla que praticamente mais jogou no ano. Tá? O Pedro Henrique nos últimos jogos vinha jogando, agora está suspenso, mas o Alex e o Gustavo é a dupla que mais jogou. Na esquerda, o Capixaba é o titular absoluto. O Capixaba é o titular. Agora, pode ser preservado? Até pode. Daí entraria o Vanderlan. Mas, né, na normalidade, é o Capixaba. No meio de campo, ele tem o Gabriel, que é o primeiro homem de marcação, e daí o meio é onde surgem mais opções. Porque daí ele tem o Nath Souza, que poderia ser esse segundo homem, ou o próprio Eric Ramírez. E possivelmente a entrada do Gustavinho nesta vaga, ou do Rodriguinho. Eu até arriscaria mais o Rodriguinho, contratado do São Paulo, para a vaga do Lucas Barbosa. Herrera, Isidro Pita e Mosqueira. Então, seria assim, usando e imaginando o que ele teria de melhor. Agora, ele pode fazer alterações, tirar o Mosqueira, pensando na Sul-Americana, escalar o Fernando, né? Tirar o Capixaba, pôr o Vanderlan, tirar o Agustin Santana, pôr o Andrés Hurtado. Isso tudo pode, de repente, acontecer. Mas imaginando, né, como brasileiro, com a importância que eles têm falado, então, eu diria que, no máximo, aí 3, 4 peças de modificação ao time que jogou diante do River Plate. Vamos lá, o time que tu acha que vai ser escalado. Ó. Volpi, Agustin Santana, Alex, Gustavo, Capixaba. Gabriel, Rodriguinho, de segundo volante? Que você... Gabriel, Nátio Souza e Rodriguinho. Souza de segundo volante, Rodriguinho de meia no lugar do Barbosa, né? Aí Mosquita na esquerda. Herrera e Pita. Herrera na direita e Pita no comando de ataque. Tá certo. Perde muito sem o Lucas Barbosa? Perde. Perde porque, como a gente falou, o cara que vem nos últimos jogos atuando muito bem. Rodriguinho é bom jogador, mas chegou há pouco tempo no clube, ainda não tem tantas partidas assim como titular. Se for o Rodriguinho, ele tem um garoto Gustavinho também da base, né? Enfim, ele tem algumas opções. O próprio Sacha já jogou no meio de campo. Ele pode jogar com o Sacha e o Pita na frente. O Sacha ser esse homem aí na vaga do Rodriguinho. Mas a saída do Lucas Barbosa perde significativamente, sim. É isso. Bom, vamos então para a nossa brincadeira aqui. Já aviso sempre a nossa audiência. Não levem a sério, isso aqui não é uma ciência exata. Vocês não precisam ficar bravos nos comentários, não. É só para a gente saber um pouquinho dos jogadores adversários e ver como é que também os adversários enxergam os jogadores do Vasco da Gama. Vamos lá, Sérgio. O primeiro duelo é Thiago Volpi e Léo Jardim. Pode votar. Outra coisa que eu te aviso, Sérgio. Canal Vascaíno vai pesar a mão para o Vasco da Gama aqui nas dúvidas. Não fique triste. Se tiver um empate, vai dar Vascão, para a nossa audiência não chiar muito, tá certo? Lá no canal do Bragantino a gente negocia outro papo. É isso aí. Eu vou de Léo Jardim. Léo Jardim. Eu já iria de Léo Jardim também. O Volpi tá bem aí, né? Fala um pouquinho do Volpi. Sim.
Ele chegou com a bagagem, com a experiência, né, também de jogos internacionais, depois do contrato dele ter se encerrado no Grêmio. Então ele veio sem custo para o clube, né, e tendo daí a tranquilidade, que é aquilo que você falava, aqui o que é verdadeiro, os jogadores têm tranquilidade, sim, diferente dos grandes clubes, né? Porque a torcida não está na porta do CT, não está pressionando, o jogador vai para o supermercado, você encontra os caras, então se dá do interior. E essa vida, e os caras moram em baita condomínio, né? Que as grandes capitais têm também, aqueles condomínios luxuosos e tal, num conforto danado. Você pergunta para as esposas dos jogadores, para os filhos... Quer ir para o Bragantino, né? Não, eles não querem mais nunca mais saber em jogar em Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Por quê? Aqui os caras, né, têm um bom salário e têm a tranquilidade. Então, e o Volpi nessa, a gente vê que ele tem agregado sim, porque hoje ele tem alternado com o Cleiton. Eu acho o Cleiton um bom goleiro, pode ter falhas e tal, mas eu gosto do Cleiton, muito jovem do Atlético Mineiro aqui, mas que nem nessa disputa, eu acho que o Léo Jardim ganharia do Cleiton também. Né? Vamos lá. Augustin Santana ou Puma Rodrigues? Pode votar. Certeza que você vai de Puma? Então, eu não conheço o Augustin. Se eu falasse aqui, eu estaria mentindo. Não tem o PH? O PH tá de fora. O PH tá machucado. Então eu vou Augustin Santana, cara. Agostinho, Senão era PH. Senão era PH. Olha aí. Se bem que o Puma estava barrando o PH, hein, meu querido Sérgio? Atente-se para este detalhe. Mas fale um pouco do Augustin Santana, características, é mais defensivo, mais ofensivo, como é que é isso? É um jogador muito bom de bola parada, é um uruguaio, veio do River Plate, mas um jogador realmente de muita raça, um jogador muito bom, né? E eu acompanho, vejo o Puma, mas assim, se eu pegar os dois na melhor fase, e do que o Agustin já atuou também pelo River, nessa eu ficaria com o Agustin Santana. O Agustin é uruguaio, que você falou? Uruguaio. Mas e ele vai para a Copa do Mundo, Sérgio? Porque o Puma vai, hein? Olha aí, o Puma está convocado, hein? Vai ser convocado. Olha aí. Olha só. Mas aí você vai buscar os laterais do Uruguai, aí você vê que não dá para ele brigar, não. Não. Daqui a pouco você vê Valverde, você começa a olhar os caras do Uruguai, não tem como. O Pumitinha vai ser, ele fica lá no banco, lá, mas ele vai, hein? Eu vou deixar aqui, porque o Puma... ele é até o artilheiro do Vasco na temporada, hein? Caso você não saiba, o Puma Rodrigues. O pessoal vai ficar bravo de eu não ter defendido o Puma aqui, mas eu vou deixar para você esse aqui. Olha só, esse aqui eu acho que você vai ganhar. Alex ou Saldívia? Qualquer zagueiro que você tiver aí está ganhando do Saldívia. De repente, então, você ganha do Saldívia na zaga, Sérgio. Eu precisava ter, eu acho que uns 10 centímetros a mais, só na altura, mas tudo bem. O Alex, cara, ele veio por empréstimo do Atlético Goianiense no ano passado, na janela, e antes mesmo de vencer o empréstimo, o Red Bull já comprou o Alex do Atlético Goianiense, porque ele mostrou qualidade. Era um jogador que já foi disputado pelo Botafogo, outros clubes da Série A tinham interesse, e assim, oscilou nos últimos jogos. Nesse do River Plate fez uma grande partida, fez o gol do time. Então, para mim, Alex. Boa. Para mim também o Alex. Agora, Gustavo e Robert Renan. Pô, aí assim, cara, eu gosto demais do Robert Renan, tá? Eu gosto demais do Robert Renan, desde quando surge no Corinthians. Eu posso dar meu voto pro Robert Renan, só que o Gustavo Marques, cara, é um cara que veio do Benfica B, e hoje... é monstruoso, cara. Você vai ver o apelido dele aqui de Jamanta. O cara, assim, ele é forte, ele faz gols de cabeça. Então, nessa, votar para o Robert não tem problema, porque você, no desempate, você vem no Robert mesmo, se eu for no Gustavo. Entendeu? Olha aí, eu não tenho essa disposição toda de defender os zagueiros do Vasco, não, para ser sincero, viu? O Robert, se a gente analisar, e daí talvez, né, você pegar... currículo e tal, eu acho que o Robert Renan, se você perguntar se gostaria de ver o Robert Renan no Red Bull Bragantino, eu gostaria, cara. Eu gostaria, eu acho ele um bom zagueiro. Tá certo. Então, vou deixar o Robert Renan aqui, vou dar uma moral para o meu Robert Renan, e essa aqui, para mim, é poupa-tempo. Se o Vasco tivesse o Cuiabano, eu discutiria, mas como o Vasco está com o Piton numa péssima fase, Capixaba, acho que
não precisa nem discutir muito. Mas me fale um pouco sobre Capixaba, um tempão já no Red Bull, né? Várias temporadas do Capixaba. Vira e mexe é especulado em final de ano, alguém mostra interesse. Não, e tá mesmo. No início do ano, o Atlético Mineiro, antes de contratar o Renan Lodge, né, chegou a sondar, e daí depois teve até a notícia aí, você sabe que tem, né? O grupo das esposas também e tal, e sempre vaza. Ela falou: você está de brincadeira. Eu saí de Bragança para ir para Belo Horizonte e tal. E o problema não era nem a questão daí Atlético e tal. E o Capixaba, o que o Capixaba fez, ele tirou a cidadania italiana. Desde o ano passado, ele ainda tem um sonho de ir para a Europa, né? Esse seria um sonho dele. Não é uma missão tão fácil assim, até porque ele já está batendo aí seus 27, 28 anos, mas o Capixaba, desde que veio do Fortaleza e está aqui realmente há várias temporadas, é um jogador realmente que, como você disse, o São Paulo já despertou interesse, o Corinthians, teve uma época que até falava-se do próprio Flamengo, entendeu? Mesmo com Ayrton Lucas e tal. Então, acho que o Capixaba aí, esse ele leva aí com tranquilidade. Agora, a dupla de volantes, Gabriel e Sousa contra Cauã Barros e Thiago Mendes. Fala para mim, Sérgio. Eu formaria a minha meiuca com Gabriel e Thiago Mendes. Né? Eu acho que eu formaria a minha também. Dá para fechar nessa combinação aí, Gabriel e Thiago Mendes. Acho que é um bom meio-campo. A meia, Rodriguinho ou Rojas? Vou ficar com Rojas, hein? Não sei você, Sérgio. Eu acho que se o Barbosa tivesse... Se fosse o Barbosa, eu botava o Barbosa também. Sem o Barbosa, pode ser Rojas, sim. Não tem problema, não. Vamos lá, Sérgio. Mosqueira ou Andrés Gomes? Mosqueira é colombiano também, ou tô maluco? Colombiano, mas aí não tem disputa. Aí é Andrés Gomes, cara. Joga demais. Vamos para Gomes. Me fale de Mosqueira. Ele me parece, em característica, parecido com o Gomes, assim. Cara de drible, de 1 contra 1 e tal. Não tem a melhor finalização do mundo, mas também consegue os seus lances. Fale um pouquinho do Mosqueira. Então, o Mosqueira é isso que você colocou. Hoje ele precisa se aprimorar em finalização. Ele não é hoje um jogador de beirada de campo, um ponta que marca gols. Agora é muito forte, é difícil tirar a bola dele, muito bom no drible. É um cara polivalente, ele marca muito, ele volta, ajuda, compõe. Treinador gosta. Agora, precisa fazer gol, é atacante. E daí, quando não faz gol, quem não pode ouvir falar em Mosqueira, que a gente está no Expresso, então não tem problema nenhum falar, é torcedor do Flamengo, viu? Porque o Mosqueira, num 4-0 do Red Bull Bragantino, enfiou isso uns anos atrás, aqui em Bragança. Mosqueira meteu 2 gols, tal. Os caras ficam todos arrepiados quando escutam o nome do Mosqueira. Olha aí, que seja só contra o nosso rival. Vamos lá. Agora é o Herrera contra o Adson. Me conte sobre Herrera e dê seu voto, Sérgio. Cara, nessa eu vou de Herrera, cara. Porque, assim, pelo que eu tenho visto, posso estar enganado. Do Adson, acho que o Adson... A melhor fase do Adson não é no Vasco da Gama, né? Não. Ele está voltando de lesão, 2 anos quase parado agora também. Eu acho que é de quando ele surge e tudo mais, né? O momento inicial dele de Corinthians. E o Herrera já vem de um bom campeonato com o Fortaleza. Apesar do Fortaleza, né, ter sido rebaixado, é um cara que o Vojvoda falava muito bem dele, também jovem, tá? E que aqui tá entregando, tem feito os gols, ganhou a condição de titular quando poucos esperavam, porque a vaga seria, por exemplo, do Lucas Barbosa, né? E o Mancini deu um jeito de trazer o Barbosa mais para o meio, para que o Herrera pudesse também ser titular. Então, eu nessa iria de Herrera. Tá certo. Eu não vou defender tanto o Adson, gosto do Adson, mas ele ainda precisa ter alguma sequência nessa temporada para a gente ver qual vai ser o verdadeiro nível. Eu acho que ele tem entrado bem a ponto até de virar o titular do time. O Adson começou fora, até porque estava voltando de lesão, e agora vai começando a ganhar os primeiros jogos como titular, mas é um jogador de boa técnica, boa condução. Ele é fraco, é franzino, o Adson, né? Muitas vezes ele consegue até fazer uma boa jogada e chega na hora de chutar, falta aquela força nas pernas, assim, para conseguir ter um pouco mais de potência,
mas é um jogador inteligente e bom de drible, bom de 1 contra 1, tá certo? Olha só, Isidro Pita, bom atacante paraguaio, caro também o Isidro Pita. Eu lembro que quando ele saiu do Cuiabá ali, ele não foi barato, não. Ele saiu por um valor considerável contra Cláudio Spinelli, o Xuxa da Colina, Sérgio. Pode votar sem medo. Mas daí eu tenho que olhar para o lado de cá, cara. Isidro Pita convocado, deve disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, tem feito muito gols. É o Viking, aqui a gente chama, né? A turma ele comemora feito Thor, mas a turma fala que é o Viking. Não, e eu gosto dele, porque ele, assim, ele não é um virtuoso tecnicamente, mas ele tem ali os seus recursos. E ele é muito forte, né? É um cara que tem essa presença diária, tem esse duelo físico com os zagueiros, uma boa velocidade, assim, é um bom atacante. O nosso Xuxa está começando a sua trajetória aqui em São Januário. A galera tem gostado, é um jogador que briga também, que tem uma boa presença diária, foi artilheiro do Del Valle, né? Que é um time que tem crescido aí no cenário sul-americano nas últimas temporadas. Ele foi artilheiro do Del Valle na temporada passada, um cara que tem também a sua presença diária e está começando a virar titular do Vasco, né? Tem uma dúvida do Renato Gaúcho ali em algumas posições, e nesse comando de ataque o Renato ainda vai tateando ali, mas dessa vez quem parece ter tomado a frente é o Spinelli, e enfim, mas acho que até pelo que ele não teve tempo ainda de mostrar, o Pita está na frente, já está aí desde a última temporada no Red Bull, e foi uma grana, como eu falei, né? Quanto é que foi o Pita? Papo de 30 milhões, alguma coisa nesse sentido, não foi? Aproximadamente, vai dar isso, 6 milhões de euros, né? Na época, se colocar aí 6 vezes 5, 30, mais ou menos, próximo disso. Uma graninha. E agora, Renato Gaúcho ou Wagner Mancini? Essa não vai dar para o Mancini, não, hein? Então, vamos lá, é Renato Gaúcho, ok? Ok. Renato Gaúcho. Carreira, o cara e o Renato. Se a gente pegar os times hoje, a bola do Vasco e a bola do Red Bull Bragantino, eu acho que o Wagner Mancini o trabalho é melhor do que o Renato Gaúcho. É isso. Olha só, o time que a gente montou foi Jardim, Augustin Santana, Alex Vinícius, Robert Renan, Capixaba, Gabriel, Thiago Mendes e Rojas, Andrés Gomes, Herrera e Isidro Pita, o técnico Renato Gaúcho. Esse time pegava a Libertadores, Sérgio? Grande chance, grande chance. E deu 6-6, né? Se a gente somar o treinador, deu 6-6. Tá no vendo? campo, Equilíbrio. 6 Bragantino e 5 Vasco da Gama. É isso. Eu acho que se o PH tivesse aqui, ganhava. Eu acho que se o Lucas Barbosa tivesse aqui, ele ganhava também. Mas é isso. Ia ficar equilibrado, ia continuar equilibrado de toda forma. Cara, primeiro te agradecer muito aqui o seu tempo, a sua disponibilidade. Foi ótimo aqui a nossa resenha para ficar sabendo um pouquinho mais sobre o nosso adversário. Então, muito obrigado, Sérgio. E deixa aí suas redes, onde é que a gente pode acompanhar mais do seu trabalho. Muito obrigado, querido. Valeu. Agradeço aí o espaço de vocês, o Expresso 1923. Né? É muito legal estar com vocês também. Um abração para você, João. Um abração aí nos bastidores para a Gabi, né? Que a gente falou com ela. E nas redes sociais eu estou no Loredo TV, @Loredo TV, Instagram, X, Face. E daí pelo YouTube é o canal do Loredo. Lá a gente tem bastante coisa do esporte, principalmente Red Bull Bragantino, e também o nosso site, daí o nosso portal, que é a radiofuteboltotal.com, radiofuteboltotal.com.br, enfim, do jeito que procurar, também aí nos aplicativos, né? Nos celulares aí, é só baixar na loja, procurar a Rádio Futebol Total. A gente está aí fazendo trabalho, enfim, procurando sempre acompanhar as coisas do esporte, e muito legal também. Um abração, prazer estar contigo aí. Valeu, Sérgio. Você que, é jornalista das antigas, né? Trabalhou muito tempo na Band. Eu tô ligado. Quando a Gabi me passou, eu falei, caramba, eu tô ligado. Essa barba branca. Eu comecei em 88, né? Olha aí, eu estava nascendo em 88, Sérgio. Nasci em 88, estava cobrindo já
jogador de futebol. Daí fiquei em Bragança nessa fase áurea que você falou aí, de título paulista, Luxemburgo, vice-brasileiro Parreira, e consegui logo depois, em 94, já estava na Bandeirantes, na rádio em São Paulo, cara. Lá fiquei por 8 anos, engatei já um Esporte TV como repórter também, trabalhei, né? Até hoje tenho os amigos, Luiz Carlos Júnior, pra você ver quanto tempo faz, e logo depois fui para a Copa do Mundo da Alemanha em 2006 pelo Terra. Lá fui contratado pela ESPN, que montou rádio com o Trajano, com a turma. Fiquei na ESPN, fui para a Copa da África do Sul. Olha aí. Mundial do Japão, aquele Barcelona e Santos, aquele timaço do Barcelona, que foi 4 no Santos. Eu estava lá no Japão acompanhando, cobrindo pela ESPN. Daí fiquei na ESPN até 16, 17, né? Voltei morando na minha cidade. E quando chegou o Red Bull Bragantino em 19, eu falei, vou ficar mais calmo, vou ficar por aqui, tocando, né? Filhos crescendo, barba branca, o tempo passando e tal, e de boa acompanhando agora e acompanhando os amigos que estão chegando aí também, é bom demais. E a tua ligação com o Bragantino é desde de pequeno? Você é de Bragança? Como é que é para você? Meu pai foi diretor do Clube Atlético Bragantino. Meu pai já falecido, mas meu pai foi diretor, sempre foi uma pessoa muito ligada, e eu com 7, 8 anos tenho fotos que entrava de mascotinho, né? O time jogando aí terceira. E Bragantino mesmo, Sérgio? O Bragantino e outro time? Então, essa é uma história interessante e que é difícil, às vezes as pessoas, quando eu cheguei em São Paulo, a turma perguntava, né? Pô, qual é o seu time? Eu falava Bragantino. Ele, não pode ser, cara. Não pode ser. Eu falei, mas seu pai nunca te levou a ver um Corinthians, um Palmeiras, São Paulo? Eu falei, levou. Eu vi vários jogos. Só que sempre era o Bragantino que ele me levava. Quando surgia alguma possibilidade de ir para São Paulo ver um jogo grande, né? Gostava muito de ver o Juventus na Moca e tal. E daí ficou justamente por essa ligação dele, por ter sido diretor, por sempre estar muito envolvido e apaixonado, cara. Então, hoje, a mesma coisa eu passei para os meus filhos, sobrinhos, a gente ficou, e é difícil, às vezes, a pessoa falar, pô, não acredito. E daí, como eu trabalhei muito tempo em São Paulo, eu comecei a torcer muito também por jogadores. É uma época diferente, não é uma época que vocês vivenciaram, mas a gente tinha condições de acompanhar treino, né? Ficar à beira de campo, o jogador saía, você tinha resenha, a entrevista era liberada, não era essa história de coletiva. Então você tinha uma proximidade muito grande com o jogador. E eu cheguei no momento, né? Começar a torcer por esses jogadores, porque você queria que o cara se desse bem. Sim. E em algumas fases, quando eu saí da Bandeirantes e não estava no Sport TV, num espaço, eu ainda montei uma assessoria de imprensa na época, no início do anos 2000. E daí fui assessor de imprensa do Marcos, que foi goleiro do Palmeiras, inclusive na época da Copa, de tantos jogadores, Luiz Fabiano. Então você pegava amizade com os caras. Então eu aprendi a torcer pelos jogadores, né? Tinha amizade com eles na época, e daí era uma coisa totalmente diferente. E quando estou trabalhando, e desde São Paulo, era meu amor pelo Red Bull Bragantino, ou pelo Clube Atlético Bragantino, e hoje Red Bull Bragantino. Boa. Pô, brigadão, Sérgio, pelo tempo, pela disponibilidade, pela resenha. Foi ótimo aqui para a gente trocar essa ideia. E para a galera que está aqui acompanhando ao vivo, lembrando que tem sempre transmissão. No domingo a gente vai estar aqui 2 horas antes do jogo 8h30, horário terrível, 6h30. A gente está abrindo aqui os trabalhos para fazer pré-jogo, transmissão, pós-jogo, daquele jeito que vocês já conhecem. E é isso. Boa sorte, Sérgio. A partir de segunda-feira, domingo não, domingo vamos deixar quieto, mas segunda-feira que corra tudo bem para o Bragantino. Obrigado mais uma vez, valeu para quem acompanhou. Tamo junto. E no domingão, 2 horas antes do jogo, cola aqui com a gente. Vamos em busca desses 3 pontos, confronto diretíssimo para tentar subir na tabela e, quem sabe, ir parar lá para a Copa do Mundo num G6, G5. Vamos ver. Valeu.